Muito boa tarde a todos. O meu nome é Sara Gonçalves e sou CEO e fundadora da Actif. E vim-vos falar de uma história que mudou muito a minha vida e o rumo como ela tomou. A minha avó, há 15 anos, foi diagnosticada com demência. E ela contava sempre as mesmas histórias. Às vezes, essas histórias tinham pormenores algo fantasiados. Fazia sempre as mesmas perguntas. O teu irmão não vem almoçar hoje? O teu irmão, onde está? Não vem almoçar? Sempre que íamos ao café, perguntava-me várias vezes se já tinha pago a conta ou não. Ela não queria que ninguém achasse que ela era caloteira. Ao longo do tempo foi-se instalando na minha família a ideia de que ela já não estava lá, que já não valia a pena. E inclusive havia conversas à frente dela sobre ela. Crê-se que as pessoas mais velhas, principalmente as que vivem com demência, já não são capazes de nada. Mas isso não é verdade. A minha avó passava todos os seus dias a ver televisão. E eu observava. Observava como ela interagia com os atores, como respondia, como lia ao rodapé das notícias. E quando contava, quando víamos o preço certo, como uma vez o Fernando Mendes foi lá à casa e ela fez-lhe uma camisa. Minha avó era camiseira. E dizia que ele tinha um pescoço enorme, 55 centímetros de pescoço. Disso ela nunca se esqueceu. Nem eu. A verdade é que ela estava lá, presente, envolvida e feliz por partilhar aquele momento comigo. Mais tarde, quando ela foi para um centro-dia e para uma residência, não gostava das atividades que lhe propunham. Chegava à casa a reclamar que não queria fazer ditados, nem fichas, nem trabalhos de casa e dizia: eu não quero ter que voltar à escola outra vez, não tenho idade para isto. A verdade é que toda esta história com a minha avó fez-me pensar muito sobre o envelhecimento. Como é que nós olhávamos para as pessoas mais velhas? Toda a sua história de vida, mas principalmente como é que iria ser o futuro. Como é que iria ser com os meus pais? Como é que ia ser com a minha própria vida? Quando acabássemos os nossos últimos dias e alguém nos dissesse que já não éramos capazes de fazer nada e nós estivéssemos só à espera do fim. Quantas pessoas estão hoje a passar os seus últimos anos de vida deitadas numa cama, a olhar para uma parede em branco todo o dia, porque alguém lhes disse que elas já não são capazes de fazer nada? Mas e se em vez de olhássemos para as limitações, começássemos a olhar para as capacidades? Se essa pessoa já não anda, se calhar ainda consegue mexer os braços. Se já não fala, se calhar tem outras formas de comunicar. Se já não lê, pode ouvir. Se já não escreve, pode tocar. O que falta é oportunidade. E a maior parte das pessoas acaba por não conseguir fazer nada, porque ninguém lhes dá o espaço para tentarem. Como já foi dito, a minha formação é em engenharia agronómica. Eu estudei plantas e não pessoas. E aparentemente a minha vida surgiu por caminhos um bocadinho diferentes da área da saúde. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que aquilo que realmente me movia era usar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Aos poucos descobri que o que me fascinava não era a tecnologia em si, mas o impacto que ela podia ter. E se há tema, sem exceção, que nos toca a todos, é a forma como nós vamos envelhecer. Todos nós temos muito medo de olhar para o nosso futuro, como mais velhos. E esse medo vem essencialmente da imagem que nós temos das pessoas mais velhas, como frágeis, doentes e passivas, mas isso não tem que ser assim. Onde a maior parte das pessoas vê um problema, eu vi uma oportunidade. Uma oportunidade para criar algo que preservasse a independência e a autonomia de cada um. Criei a Actif para provar que, independentemente da idade e independentemente da condição de saúde, é sempre possível fazer alguma coisa. E vale sempre a pena. Hoje em dia criamos tecnologia e conteúdos para promover as atividades físicas e cognitivas em pessoas mais velhas. E a forma como o fazemos é simples. Adaptamos. Criamos conteúdos de atividade física para quem ainda anda, mas também para quem usa uma cadeira de rodas. Atividades cognitivas e desafios mentais que se adaptam à história de vida da pessoa, mas também às suas capacidades. É quase um quem quer ser milionário ou um trivia, mas que trabalha os domínios cognitivos fundamentais, como a atenção, a memória, a capacidade perceptiva ou motora e as funções executivas. Trabalhamos com cuidadores e com profissionais para que cada atividade seja significativa para cada um, e não apenas para o relatório do final do ano. Também fornecemos ferramentas de planeamento e de gestão para que eles consigam poupar tempo para aquilo que realmente importa, a relação com a pessoa.
Hoje em dia já chegamos a mais de 2.000 pessoas no território nacional, temos 2 dispositivos médicos registados e todos os dias comprovamos aquilo em que sempre acreditávamos. É sempre possível fazer alguma coisa, desde que haja espaço para o envolvimento e respeito pela individualidade de cada um. E isto de fazer atividades tem mais do que se lhe diga, não é só para ocupar tempo. Vários estudos indicam que a atividade física regular em todas as idades pode prevenir até 30% o risco de quedas. E as quedas são das maiores perdas de independência em idades mais avançadas. Outros estudos reforçam também a redução do risco de desenvolver demência. Outros sugerem um aumento da esperança média de vida, mas mais importante, a qualidade dessa vida, reduzindo a ansiedade e até a depressão. Mas apesar dos diversos estudos, ainda temos muito a ideia de que envelhecer é sinónimo de abrandar, ou é sinónimo, pior ainda, de parar. Mas isto não reflete as experiências da maior parte das pessoas. E todos nós aqui nesta sala, de certeza conhecemos alguém com mais de 65 anos que continua ativo, continua envolvido e continua a querer participar. E envelhecer bem não tem uma fórmula única. Nós podemos simplesmente continuar as nossas rotinas, aquilo que sempre gostamos de fazer, ou então pode ser uma oportunidade para aprender coisas novas, para voltar a estudar, para descobrir um novo hobby, para fazer voluntariado. Aquilo que importa é a pessoa ter a liberdade de escolha para fazer aquilo que realmente importa para ela e que nunca seja condicionada pela sua escolha só porque é mais velha. E falando em liberdade, há uma história que uma técnica de uma instituição partilhou comigo que me ficou na memória. Um senhor que tinha entrado há pouco tempo nessa instituição, algo contrariado por lá estar, não queria participar em nenhuma atividade. Não necessariamente nas nossas sessões, nunca tinha participado em nenhuma atividade daquela instituição. Um dia, essa técnica decidiu convidá-lo a sentar-se junto ao grupo e só observar. Não havia exigência nenhuma de participar, podia só esperar. Ela disse que nem 5 minutos foram necessários. O senhor levantou-se da cadeira, foi sentar na primeira fila e era o primeiro senhor a responder. E aquilo que eu retiro desta história é que às vezes basta darmos um espaço seguro e esperarmos e as coisas acontecem. Se as pessoas tiverem liberdade de escolha, as pessoas acabam por se envolver. Outra história que me marcou foi um casal que, quando era jovem, dançava ao tango juntos. Há 10 anos que estão numa cadeira de rodas e não podiam voltar a dançar em conjunto. Através de uma das nossas sessões de dança adaptada, uma das sessões de tango, eles puderam voltar a dançar. No início, claro que estranharam, não é? O tango não se dança sentado, Sara. E eu pensava, é verdade. Mas eles dançaram, à sua maneira, adaptados, mas dançaram. E no final disseram, obrigada por nos darem esta oportunidade. E no fundo é isso que nós queremos, é dar oportunidade. E esta oportunidade tem diferentes formas e pode acontecer em diferentes contextos. Como, por exemplo, a senhora que nos disse que tinha dificuldade em adormecer e que nunca tinha experimentado meditação. E agora afirma que todos os dias é mais fácil para ela, desde que descobriu esta nova técnica. Ou então noutra residência, em que os auxiliares e os colaboradores, ao passar no corredor, viam as atividades e quiseram começar a fazer em conjunto com os utentes. Não porque alguém lhes disse para fazer, mas porque eles quiseram. E o resultado disto? Maior envolvimento, maior participação, uma relação de maior confiança. Noutra instituição, foram os próprios familiares que começaram a dinamizar atividades com os utentes. E além de todos os benefícios que nós já tínhamos das atividades, elas passaram também a ser uma ponte e um ponto de encontro. Envelhecer é inevitável. Existe uma frase que fica comigo de uma grande amiga e minha mentora que eu nunca irei esquecer. Nós só temos 2 opções. Ou envelhecemos ou morremos. E eu não conheço ninguém que queira morrer novo. A minha avó, além de todas as boas memórias que me deixou, ensinou-me uma coisa que acho que foi das maiores lições que eu tive na minha vida, que é mesmo quando as pessoas perdem as capacidades, elas não perdem o seu valor. As pessoas nunca, mas nunca vão deixar de ser pessoas. E por isso é que eu vos convido, caso acompanhem alguém no seu processo de envelhecimento, no trabalho, na comunidade, olhem para essa pessoa com abertura, escutem, perguntem e ofereçam ajuda, mas só quando for necessário e quando for desejado por essa pessoa. Não partam do princípio que é sempre preciso intervir só porque ela é mais velha. E já agora, eu não sei quem é que nesta sala tem mais de 30 anos, ou 30 anos. Todos nós estamos a envelhecer. Não se envelhece aos 65, nós começamos aos 30, ok?
E se têm pessoas mais velhas nas vossas vidas, isso não é uma coisa má. Alto. Quero que levem pelo menos isso. E se têm pessoas mais velhas nas vossas vidas, deem abertura e espaço para que elas partilhem aquilo que realmente importa para elas. O que é que ainda faz sentido? O que é que gostariam de experienciar? O que é que tem mais valor? E principalmente respeitem essa escolha. Porque mesmo que a opinião seja diferente da nossa, todos nós devíamos ter o direito de escolher o rumo da nossa própria vida. E quando pensarmos no nosso futuro, pensa também que oportunidades é que gostaríamos de ter para viver com sentido, que ambiente, que condições, que relações. E o que é que nós podemos começar a fazer hoje para garantir isso no futuro? E gostava de terminar com a minha mensagem e reflexão principal, que é que não vale a pena viver mais tempo se todos nós não conseguirmos envelhecer e ter uma vida plena, com significado, autonomia e respeito. Muito obrigada.